Sucessão na locação residencial. Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal, Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje o tema vai ser sucessão na locação residencial. Eu posso iniciar para você explicando o seguinte e dando o exemplo, né? Que existindo um contrato de locação, né? Estou iniciando aí me referindo juntamente ao locatário, né? Nessa sucessão deste contrato residencial. Existe o locatário que alugou um imóvel, né? Este locatário alugou um imóvel e, mediante essa alocação deste imóvel, foi elaborado o contrato de locação residencial. Então, e esse locatário, ele veio a falecer, né? Ele faleceu. E daí, mediante isso, quem é o sucessor dele? Quem é que vai assumir este contrato de locação neste caso de morte? Vai ser o cônjuge em primeiro lugar. Antigamente, a lei dizia que era somente o cônjuge, mas após muitas críticas dentro da legislação, né, direcionada para o legislador, houve um estudo em cima, após de vários levantamentos, porque nessa vida tudo muda, né? É tanto que hoje a parte de casamento, que já existe a união estável, né? Dentro da lei, né? A lei precisa se adequar dentro daquela mudança que está o comportamento das pessoas, né? Então, após isso, houve toda essa mudança. Hoje não é só o cônjuge, hoje é quem vive união estável, né? Claro que isso tem que ser comprovado, né? Através de documentações. Hoje também já existe aí o convívio no próprio gênero, né? Nós vamos abrir também aí, porque hoje é comum isso acontecer aí no nosso dia a dia. E então tudo isso foi analisado e precisou haver esta mudança, porque geralmente isso caía muito para as pessoas mais humildes, né? Com pessoas com baixas rendas, porque as pessoas antigamente, temos casos ainda aí que tem pessoas que elas casam só no religioso, né? Mas que daí geralmente essa parte de locação cai mais para as pessoas carentes, as pessoas de baixa renda. Então, aí o que vai ser feito? É tanto que hoje eu já participei, fui convidada de casamentos de coletivos, né? Casamentos coletivos, porque aquelas pessoas num determinado tempo começaram a conviver juntas e depois elas quiseram, aí os filhos começaram a nascer, elas se viram, né, com a necessidade de legalizar toda essa parte burocrática, né? Então hoje tem muitas igrejas aí, independentemente de religião, eles fazem esse casamento em coletivo, né? Então, mas voltando aí nesse contrato de locação, e daí casando também aí na parte de civil, religioso, eles também procuram a parte civil, porque a parte civil, a criança nasce, nada como tá tudo legalzinho ali, né? E eles também se veem na obrigação, assim, na necessidade do dia a dia, deixar isso tudo legalizado. Porque nós vivemos numa sociedade que nós dependemos também nós vivemos numa sociedade que nós dependemos das leis dos homens, né? Que é as leis terrenas. Então, isso tudo, devido a essas necessidades, levou a própria legislação a haver mudança dentro dessa legislação, que é a parte aí das locações, né? Então, quando essas pessoas não tinham condições, geralmente abrange essa parte aí
na parte de locação que pega mais as pessoas de baixa rendas, na verdade, né? Por não ter condições de legalizar, porque já que envolve toda a parte financeira também. Então, e daí, neste caso de morte de um, vai suceder a esposa. Ou ele diz que o companheiro. Existia muitas situações que eram só companheiro, né? Então, por isso que a necessidade fez com que houvesse essa mudança dentro da legislação, nessa parte dos contratos de locação residencial. Então, lá, como eu me referi, essa pessoa que era responsável por este contrato de locação veio a falecer, então a lei diz que é o cônjuge ou o companheiro. Quem está administrando, se for proprietário, ou corretor de imóveis, ou a própria imobiliária, o administrador, né, que seja dentro desse contrato, que elaborou esse contrato de locação, que assinaram, que reconheceram, né? Então, alguém vai suceder essa parte, né? Alguém vai suceder. Então, mas outra coisa que eu quero, assim, questionar, você pode me perguntar assim, ai, Lúcia, mas pode deixar assim, já que a lei prevalece que diz isso? A lei prevalece dentro disso, mas mediante toda aquela apresentação do óbito, né? Do óbito, pode haver esta questão aí, tu tens que apresentar. Ai, Lúcia, se eu não ficar sabendo, o administrador não ficar sabendo, quando for imóvel em edifício, geralmente quem está administrando, o proprietário, vai ficar sabendo. Agora, quando é casa, geralmente é mais difícil, né? Aí tu pode saber há algum tempo. Eu tive um exemplo que um locador, ele não era casado, né? Ele morava sozinho e minto. Eu quero dar um exemplo de um locatário que eu tive e que ele veio falecer. Nesse caso, ele estava como solteiro, né? E ele já estava no imóvel há mais de 2 anos. Então, ele chegou a falecer no local, né? Onde aconteceu isso. Só que eu fiquei sabendo, aconteceu no final de semana, e eu fiquei sabendo numa segunda-feira que ele faleceu, porque daí o proprietário deste imóvel, que é o locador, me comunicou, né? Me comunicou, e eu fui até o local. Quando eu cheguei lá no local, os irmãos dele, que eram 3 irmãos, mas daí estava só 2 irmãos no local, que era a irmã e o irmão, eles já estavam tirando as coisas dele, né? Aí eu disse assim para eles, olha, a parte existe um contrato de locação da qual onde nós temos que respeitar. E, mas ele morreu. Eles disseram bem assim, mas ele morreu. Aí eu disse, não, eu sei que ele faleceu, mas como existe um contrato de locação, vocês têm que me apresentar toda a documentação. Nós pensávamos que tinha que só desocupar o imóvel. Eu disse, bom, antes de vocês desocuparem o imóvel, vocês tinham que me procurar e me comunicar que ele faleceu. Mas a senhora já está sabendo? Você já está sabendo? Eu disse, não, eu fiquei sabendo por causa do proprietário que me comunicou. Mas o correto era vocês terem entrado em contato comigo, porque vocês não podem simplesmente vocês entrar aqui dentro do apartamento onde ele está e onde ele faleceu e levar as coisas dele sem me comunicar, porque existe
toda uma parte burocrática que nós temos que cuidar. Vocês, daí quando uma dela, que foi a irmã, se alterou, eu disse, porque vocês são responsáveis, vocês são sucessores dele, né? Já que ele não tem pai e mãe, então essa responsabilidade de um contrato de locação, a responsabilidade toda que envolve obrigações e deveres, vai ser de vocês. Quando eu falei para eles que existe toda uma responsabilidade em cima de um contrato de locação residencial e que a obrigação e as obrigações e os deveres seria dele, já que eles dos irmãos, já que eles não, a pessoa que faleceu não tem mais pai e mãe, porque na carga hereditária, né, para quem não sabe, existe uma carga hereditária, né? Quando a pessoa morre anterior ao pai e mãe, a volta para o pai e mãe. Agora, esse pai e mãe faleceram, né? Fica para os irmãos, né? E se não tem irmão, fica para os sobrinhos, né? Ah, mas se esses irmãos são casados, fica para o cônjuge e para os sobrinhos, né? Então, vai assim, é por isso que se diz sucessivamente, né? Eles estão recebendo, mas só que as pessoas não sabem que geralmente eles, quando se fala em parte de herança, aí é uma coisa, mas também os deveres e obrigações, quando eu falei deveres e obrigações, o que é que eles fizeram? Ó, arregalaram o olho, né? Ai, mas a gente não sabia disso? Eu disse, então por isso que eu estou aqui, para explicar para vocês e orientá-los, né? E isso é uma orientação. Então, vocês têm que ir lá, voltar lá no escritório, lá na imobiliária, me apresentar as documentações, a certidão de óbito dele, para eu poder cancelar este contrato, dar baixa neste contrato. Ah, é só isso? Não, espera aí. Não é só isso. Ah, mas o que mais que nós temos que fazer? Bom, vocês vão ter que desocupar o imóvel, tirar tudo que os pertence deles. Nós vamos ter que fazer uma vistoria de saída. Ah, nós já vamos ter que pintar este imóvel? Né? O que é que eu falei? Deveres e obrigações. Nós vamos fazer a vistoria de saída, nós vamos fazer a conta final de energia e água, nós vamos fazer a parte dessa vistoria final e vamos comparar com a vistoria inicial. Agora, se tiver de acordo, tudo bem, se não, o contrato já é bem claro também, o contrato de locação. Vocês vão ter que ler o contrato. Ah, mas nós não temos. Deve ter alguma cópia com ele. E se vocês não tiver, não tem problema. Quando vocês forem lá no escritório, levarem ou a certidão de óbito para mim, as documentações dele, apresentando essas documentações necessárias, aí eu vou tirar uma cópia deste contrato e vocês leiam o contrato para dizer, ler o que está escrito ali mediante as cláusulas, porque vocês são sucessores dele, né? Sucessores não é só de herdar dinheiro, também deveres e obrigações. E assim eles fizeram, estiveram no escritório no mesmo dia daí, no mesmo dia eles foram. Ah, mas quando é que vocês fazem a vistoria? Porque isso, eu disse, ó, eu tenho um prazo lá que mediante, eu consto lá, que eu dou um período X para apresentar essa vistoria de saída. Ah, mas você vai cobrar a pintura? Vamos ver como é que vai estar o imóvel. Ele já está no imóvel há mais de 2 anos. Então, nós assim fizemos a vistoria de imóvel, apresentamos. Eles tiveram que pintar todo o imóvel internamente. Inclusive, as portas, eu lembro que as portas estavam arranhadas, não sei o que ele fazia lá dentro, né? Ele estava de uso dele.
estavam arranhadas, algumas portas tiveram que ser pintadas também, né? Eles pintaram as paredes, pintaram o forro, né? Então, e assim foi, e assim eu encerrei, né? Mediante essa vistoria, apresentei, eles pintaram, eles meio que reclamaram, lógico, né? Fizemos toda a conta final de energia, conta final de água, e eles pagaram, né? Eles pagaram e fizeram, e por fim, né? É claro, eu também, a gente tem uma relação lá de algumas pessoas que prestam alguns serviços, todo aquele serviço que tinha, né? Para fazer dentro do apartamento, eu indiquei para eles e assim eles executaram. E daí, finalmente, encerramos a vistoria, encerramos totalmente a desocupação deste imóvel. Uma coisa que eu quero chamar a atenção mediante a situação quando a pessoa convive, né? Elas convivem, mas não tem nada que comprove no papel que eles vivem juntos, né? Então, aí o que fazer nesta hora? Lúcia, o que fazer? Existe o contrato de locação que estava no nome de um dos companheiros e esse companheiro ou essa companheira faleceu. Aí como que vai ser feito? Como é que... Então a lei, mediante essas situações, foi feito a partir de, se eu não me engano, em 1988, todas essas mudanças, porque estava havendo muita mudança dentro da própria sociedade, onde que a lei tem que se adequar mediante isso. Por isso que tudo são processos, né? Mediante a modernidade, a evolução do ser humano, a lei vai ter que se adequar dentro disso. Então, Lúcia, um deles, aí voltando lá, um deles faleceu. Como é que esse companheiro ou companheira vai permanecer naquele imóvel se ela não tem, o contrato não estava no nome dela ou dele, né? Como é que vai acontecer? Ela ou ele, ou vice-versa, né? Porque hoje a gente tem muitos casos aí que é o próprio gênero, né? E tem que comprovar como? Da convivência juntos, né? A convivência juntos. Pode ser que se ela não se ela ou ele ou vice-versa não apareceu no contrato de locação, então energia e água não vai poder comprovar através disso. Mas também a vizinhança, se for no prédio, a própria empresa que administra condomínios, né? A própria família, né? Porque tem que haver um respeito dentro do contrato de locação, porque a pessoa já está traumática com a perda dessa pessoa, né? Com a perda dessa pessoa, que a pessoa, né, veio a falecer. Como é que ela ainda vai encarar uma situação com uma ação de despejo, que ela não está nada ali na parte do imóvel, né? Então, por isso que a lei teve que haver essa mudança para proteger lá, né? E isso foi muito bom, porque existe toda essa parte de dor, né, que a pessoa estava passando, e ótimo, o legislador que desenvolveu toda essa parte burocrática aí, dizendo que mediante as provas de convivência, resguarda lá este companheiro, né? Este parceiro dessa parte de locação residencial, dentro do próprio contrato, né? Então, não existindo cônjuge nem companheiro do locatário que faleceu, a sucessão dessa locação passará para os herdeiros e pessoas que dependem financeiramente, economicamente, deste locatário que faleceu.
a lei abre-se, a lei, e também eles precisam comprovar que eles moravam junto lá com este locatário que veio a falecer. Então, a lei subtende, a lei abre dupla interpretação, porque se caso eles não comprovar, e isso para julgamento, vai caber ao juiz, ao magistrado, aí julgar essa parte, se as pessoas realmente vai ter essa subrogação dentro deste contrato de locação já existente. Você pode me perguntar como é que fica a situação, então, deste locador, né, que é o proprietário do imóvel, neste caso. Bom, vai depender lá do que o juiz realmente, o magistrado, vai decidir referente a essa situação. Não cabe aqui a gente argumentar o que pode e o que não deve, né? Então, vai depender o julgamento desse juiz, né? O que ele vai dizer mediante toda essa situação após a morte deste locatário. Mas se caso o locatário acabou de separar aí judicialmente e ele veio a falecer, essa esposa vai ter direito a essa companheira, esse cônjuge dele vai ter direito à sucessão deste contrato de locação? Não. Somente se ela comprovar que ela morava no imóvel. E daí isso repassa para a subrogação deste contrato, vai ser repassado para os herdeiros. Então, a sucessão deste contrato de locação, em primeiro lugar, fica para o cônjuge. Caso não existisse cônjuge, que está separado lá judicialmente, já, ou de fato, realmente, vai ficar para o herdeiro e aquela pessoa que convivia, que mora dentro deste imóvel, que depende economicamente deste locatário que faleceu. Tanto o herdeiro como essa pessoa que depende financeiramente deste locatário que veio a falecer. E se ficar muito aberto, esta pessoa que depende, vai depender do juiz, do magistrado. A sequência é o cônjuge ou companheiro. Não existe cônjuge e nem companheiro, né? Estão separados judicialmente, isso está comprovado. Não reside no imóvel. Então isso passa, não tendo cônjuge, o companheiro vai passar para o herdeiro e a pessoa que é dependente economicamente deste locatário que veio a falecer. Isso, então, vai depender o julgamento do juiz para isso. E ambos os casos, tanto o herdeiro como as pessoas que dependem economicamente desta pessoa que veio a falecer, eles têm que ser bem comprovado como eles realmente moram neste imóvel. Se o cônjuge ou o herdeiro resolver, eles têm o direito de sucessão deste contrato de locação. Mas eles não querem. Eles abrem mão dessa sucessão. Eles podem fazer isso? Pode. Eles podem abrir mão dessa sucessão neste contrato de locação e manter só para aquela pessoa que depende economicamente daquele locatário que veio a falecer. Mas que também tem que comprovar que realmente mora neste imóvel. Quem for assumir essa parte dessa sucessão, é preciso confirmar e comprovar a moradia neste imóvel, que é onde consta dentro deste contrato de locação,
que é este imóvel que está lá, que ele está alugado para que foi alugado para este locatário que faleceu. Agora vou jogar uma pergunta, né, que muitos podem estar se fazendo ou querem fazer, né? Vou jogar uma pergunta muito interessante. Como é preciso fazer um novo contrato? Decidido quem vai permanecer no imóvel? Aquela pessoa comprovou a moradia do imóvel. Vai ser preciso fazer um novo contrato de locação? Não, a lei diz que não há necessidade de fazer a locação. O proprietário deste imóvel ou quem está administrando deve emitir um recibo só com o nome dessa pessoa que recebeu essa sucessão deste contrato de locação. Se foi o cônjuge, ou se foi o herdeiro, ou se foi essa pessoa que depende economicamente. Então, mas a lei também diz que pode ser feito também um aditivo dentro desse contrato de locação. Lúcia, mas e daí? Como é que é feito? O que é o aditivo? Tu vai dizer lá naquele aditivo que referente o contrato que foi assinado com a data tal do contrato de locação residencial, né? O fulano de tal, tal como um locatário, ele veio a falecer. Em anexo, certidão de óbito. E vai ficar neste imóvel, vai permanecer no imóvel. Aí você vai citar lá o nome daquela pessoa que vai ficar neste imóvel. Você pode me questionar se não tendo essa sucessão, ninguém para suceder, ou então as pessoas que têm sucessão por direito, né, conforme o que diz a lei, elas não querem elas não querem suceder neste contrato de locação, elas podem encerrar esse contrato de locação, né, residencial, sem a multa. Quem estiver administrando, o proprietário, imobiliária, não pode ser cobrado multa contratual. E eles vão poder devolver o imóvel justamente naquela forma que eu explico nesse vídeo, através daquele exemplo que eu dei, que já aconteceu comigo, na prática isso, né? Então, aí se faz essa vistoria de saída, né? E vai ao encontro com aquela vistoria de entrada, e aí esses sucessores, que eram o cônjuge, companheiro, ou o herdeiro, ou aquela pessoa que dependia economicamente desta pessoa que veio a falecer, desse locatário que veio a falecer, resolvem devolver este imóvel. Então vai fechar junto com aquela vistoria de saída, junto com a vistoria de entrada, e vai ser feito toda aquela entrega do imóvel para quem estiver administrando. Encerro esse vídeo, agradeço a vocês, muito obrigada, até a próxima. Muito Tu és sucedor, tu estás